O programa a seguir é uma produção independente, sendo, portanto, todo o conteúdo veiculado de exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui na querida Up TV, a emissora Sem Fronteiras, para mais um programa Up Vision TV. E hoje nós trouxemos um super assunto, uma super convidada, para falar um pouquinho sobre os transtornos da tireoide. E a minha convidada de hoje, já quero dar boa noite e agradecer pela presença, por ter aceito o nosso convite, é a doutora Andréa Salé. A doutora Andréa, médica, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, formada desde 98, fez residência em endocrinologia e metabologia pela Santa Casa de São Paulo, com um término em 2002, e é especialista pela Sociedade de Endocrinologia e Metabologia desde 2003. Doutora, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, internautas. Um prazer estar aqui para esclarecer algumas dúvidas, né, que a gente possa ajudar sobre a tireoide. Hoje o tema é super interessante, que aliás, pelos dados aí da Organização Mundial de Saúde, muitas pessoas têm sofrido com esses transtornos da tireoide. É verdade. Mas doutora, só para começar, o que é a endocrinologia, que é a sua especialidade, né? A endocrinologia é uma especialidade médica que lida, assim, de uma forma mais simples das pessoas entenderem, com o diabetes, com o colesterol alto, com os transtornos da tireoide, os transtornos hormonais, né? Sejam eles do crescimento, transtornos do ovário, né? Do pâncreas, que seria, né, do diabetes, transtornos de alguns outros hormônios hipofisários. Ok. E existe alguma... A tireoide, a gente sabe que está afetando tanto homens quanto mulheres. Isso. Antes a gente sabia que eram mais mulheres. Isso é real ou tem realmente afetado muitos homens, como é o meu caso, que a gente vem tratando há algum tempo? Sim, isso é verdade, mas ela pode acometer tanto os homens quanto as mulheres. A proporção geralmente é 2 para 1, né? Para cada 2 mulheres, 1 homem. Para cada duas mulheres, 1 homem? 1 homem, mais ou menos isso. E existem alguns dados sobre alguns tipos de cânceres, enfim. Isso tem aumentado nos últimos anos também? Vem aumentando, mas também está aumentando o diagnóstico. Então, antigamente demorava-se mais tempo para as pessoas fazerem exames, né? Hoje em dia, então, os exames são feitos com mais frequência, né? Por exemplo, a mulher vai no ginecologista, então anualmente o próprio ginecologista já solicita, né, os exames rotineiramente. O clínico geral, quando você vai fazer um exame de check-up, também já faz essa solicitação. O cardiologista também, mas só que isso não acontecia anteriormente, né? Então, será que está aumentando o número de casos mesmo ou é o diagnóstico que está sendo feito com mais frequência, né? Uma prevenção maior. Exatamente, né? E a gente perguntando, quais as principais doenças que a endocrinologia trata? Geralmente é feito um diagnóstico por essas especialidades que você citou agora e num segundo momento que elas procuram um endocrinologista, porque geralmente as pessoas pensam que o endocrinologista só vai tratar da obesidade, né, das questões de Exatamente. De pessoas mais de gordudinho. Geralmente, a grande maioria dos pacientes que vêm ao consultório do endocrinologista já vem encaminhado ou pelo cardiologista, ou pelo clínico geral, ou pelo ginecologista, entendeu? Essa é a grande maioria. Algumas pessoas já vêm porque ou
leu algum artigo, ou no jornal, numa revista, ou pesquisou na internet e viu algum sintoma, alguma coisa parecida que ela possa vir a estar sentindo, que possa se identificar ou com algum problema de tireoide ou com diabetes, e ela vem ao consultório na busca de uma resposta para saber se realmente ela pode estar tendo aquela patologia ou não. Mas a grande maioria vem encaminhada. Vem encaminhada. E olha, nosso canal de comunicação aí com vocês aí do outro lado está super aberto. Lá no nosso site tem um campozinho para você colocar as mensagens, envie a sua pergunta, participe, vamos destrinchar aqui o conhecimento dessa super especialista que hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre os transtornos da tireoide. E doutora, o que é essa famosa glândula? O que é essa tireoide? Então vamos lá. A glândula da tireoide é uma glândula pequenininha que fica nessa região aqui embaixo do pescoço, abaixo dessa cartilagem que a gente chama de tireoide, que no homem é mais prominente, chama pomo de Adão. Ela tem o formato de uma borboletinha, se a gente conseguir colocar a imagem, dá para ver. E ela produz um hormônio, que é o hormônio da tireoide. Eu posso virar para mostrar? Claro, olha. A gente costuma colocar esse slide aí para mais um simbolismo, né, do formato da glândulazinha da tireoide, tá? Pode passar o próximo, por favor? Ela tem esse formato? Como um formato mais ou de menos uma isso. borboleta? Olha, como a gente vai ver aqui agora, dá para ver ali, tá vendo? Tem aquela cartilagem maior, que é a cartilagem da tireoide, e logo abaixo dela a gente vai ver que tem essa glândula, que está em alaranjado, que ela fica fora da traqueia, tá vendo que são aqueles anéisinhos ali? E ela tem esse formato parecido com o de uma borboleta. Dá para visualizar bem? Uhum. Tá? Então ela fica também fora da garganta. Ela fica entre essa cartilagem que tem da tireoide, da traqueia, e esses planos musculares aqui e a pele do pescoço. Tá? E ela pesa mais ou menos em torno de entre mais ou menos 5 a 12, 10, 12 gramas, mais ou menos. Então, ela é bem pequenininha mesmo. Ela mais ou menos nessa região aqui, tá? Às vezes as pessoas falam assim, doutora, porque eu tô com um nódulo aqui em cima, porque eu tô com isso aqui grande, porque não sei, um caroço aqui. Então, esses locais não são os locais onde corresponde a tireoide. Então, a tireoide ele é aqui embaixo, pequenininha. E qual a importância dessa glândula no nosso corpo? Essa glândula produz um hormônio, esse hormônio chama-se hormônio de tireoide. E esse hormônio ele faz a regulação da velocidade com que o seu corpo vai funcionar. Então ele controla a velocidade de função do coração, do intestino, do cérebro. Então controla, que eu costumo falar que ela controla desde o nosso coração ao nosso fio de cabelo. Ela mexe na parte do metabolismo do osso, do colesterol. Certo. Então, sem ela a gente não vive. Não vive. Não. E a gente sabe que ela tem alguns transtornos que são super conhecidos. Quais essas doenças super conhecidas que as pessoas geralmente falam, uma emagrece, outra engorda, enfim, isso são mitos, isso existem então, também? Então vamos lá. Os principais problemas, né, que nós temos na tireoide são ou a falta de produção do hormônio, que a gente chama hipotireoidismo, ou o excesso da produção do hormônio, que é o hipertireoidismo, ou os casos dos nódulos da tireoide, né, que podem ou não vir com alteração do hormônio da tireoide, e esses nódulos podem ou não vir a ser um câncer de tireoide, tá? Esses são os principais que nós vemos no consultório. E o hipotireoidismo é real o que as pessoas falam, que ele realmente engorda? Não é real. Isso é um mito. É uma desculpa? É uma desculpa, tá? Então é assim, o que acontece é que assim, quando você tem a falta do hormônio da tireoide, então o teu corpo começa a funcionar de forma mais lenta e começa a acumular umas proteínas no tecido subcutâneo. O que é? Embaixo da pele, né? Entre a pele e a gordurinha. E isso causa uma sensação de inchaço. A gente pode inchar em torno de 2 a 4 quilos. Ninguém com 2 a 4 quilos de ganho de peso fica obeso, certo? Então, quando começa a fazer essa reposição do hormônio da tireoide que está faltando, a pessoa tende a desinchar. Ela volta a perder esse peso que ela ganhou em inchaço. Quando a pessoa já está obesa,
e começa a desenvolver o problema da tireoide, ela tem uma certa dificuldade para perder peso, certo? Mas a partir do momento que foi detectado o problema, começa a fazer reposição hormonal, ela vai desinchar aqueles 4 quilinhos, mas o resto que ela ganhou por excesso de calorias ou por falta de atividade física, não vai perder. Aquilo só vai melhorar com alimentação e atividade física. Uma vida saudável. Exatamente. E doutora, qual é o passo a passo para se diagnosticar? Quais são os exames que é pedido, né? E como que é quais são os exames? Como que a gente vai diagnosticar se eu estou no hiper, se eu estou no hipo? Tá, então, vamos primeiro um pouquinho falar, assim, dos principais sintomas do hipotireoidismo, certo? Que aí a gente já encerra esse papo do hipotireoidismo. Então, os sintomas do hipotireoidismo, também a gente pode confundir com vários sintomas de algumas outras patologias. Então, são coisas, assim, às vezes muito inespecíficas, tá? Mas a grande maioria das vezes, quando está faltando muito hormônio, a pessoa pode sentir pele muito ressecada e às vezes endurecida, dá a impressão de que, nossa, tá dura a minha pele. Certo. Amarelada, queda excessiva de cabelos, uma sonolência durante o dia muito grande, às vezes à noite não consegue dormir, obstipação intestinal, né, que é prisão de ventre, pode sentir às vezes um pouquinho de palpitação, tá? E frio intenso, quando está faltando bastante hormônio mesmo, algumas pessoas se queixam, falam, doutora, tá um calor, mas não consigo, em pleno dia de verão eu tô morrendo de frio, eu preciso me cobrir, tá? Não se esquenta por nada. E ela sente aquela sensação de que assim, ela tá lenta o dia inteiro, Certo. tá? Mas algumas... Porque esse sintoma também é muito confundido com as depressões. Né? Exatamente, com depressão, às vezes algum problema cardiológico, né, que a pessoa pode vir a ter, até mesmo estresse, que não é a depressão, mas um quadro de estresse, a pessoa está muito estressada durante o dia, não dorme direito à noite, fica sonolenta durante o dia, come mal, acaba ganhando peso, e aí vai. Agora, com relação ao hipertireoidismo. O hipertireoidismo, o que acontece? A glândula começa a ter um excesso de produção de hormônio. Então, ela libera muito hormônio na circulação. Então, ao contrário do hipotireoidismo, que tudo fica mais lentificado, no hipertireoidismo dá a sensação de que tudo está muito acelerado. Então, a pessoa geralmente se queixa de um calor muito intenso, perda de peso, às vezes ela fica com a perna irrequieta, palpitação intensa, às vezes tem, em casos mais graves, começa a dar problemas de diarreia, né? Perda óssea, arritmia cardíaca, queda também excessiva de cabelo, tá? E esses dois problemas podem ou não vir com o aumento da região do pescoço, que é o aumento da glândula da tireoide, que a gente chama bócio, que é qualquer aumento que a glândula da tireoide possa vir a ter, tá? No hipotireoidismo, que é a falta do hormônio da tireoide, como acumula aquela proteína que a gente falou, né, na pele, também pode acumular aqui na volta da órbita dos olhos, né? Então dá aquela sensação de que a gente está com o olho inchado. Parece que às vezes a pessoa é da raça oriental e nunca foi. Entendeu? Então tem antecedentes orientais. No hipertireoidismo, o que acontece? Acaba causando inchaço na gordurinha atrás do olho e ela acaba protuindo o olho para frente. Então dá aquela sensação de que está com o olho arregalado. Tá certo? Agora, por que essas coisas acontecem? Né? Geralmente, a grande maioria das pessoas acabam adquirindo ou hipo ou hipertireoidismo porque o próprio corpo dela, né, o sistema imunológico delas, começa a achar que a glândula da tireoide é um corpo estranho que está ali, que não tem que estar ali. Então, ele começa a liberar os anticorpos que vão na circulação e vão lá e começa a fazer a destruição da glândula da tireoide. Então, alguns pacientes, enquanto está ocorrendo essa fase de destruição, numa fase inicial, elas podem começar a liberar muito hormônio na circulação, que é o hipertireoidismo, tá? Alguns pacientes não têm essa liberação excessiva de hormônio, elas evoluem direto, depois de alguns meses ou anos, nessa fase de destruição, para o hipotireoidismo, tá? Os dois numa fase, tanto o hipertireoidismo também, numa fase mais avançada, mais distante, não mais grave, numa fase mais longa da doença, ele vai acabar também, às vezes, evoluindo também para o hipotireoidismo. Pode acontecer essa fase de... Exatamente.
tá bom? Mas uma fase bem longa, às vezes de hipertireoidismo, para depois chegar numa fase de hipotireoidismo. E aí é uma coisa assim que a gente não pode deixar muito tempo no hipertireoidismo também, porque senão dá sobrecarga cardíaca, dá consumo de osso, né? Então começa a dar osteoporose grave, consumo de massa muscular, né? Às vezes a pessoa pode entrar inclusive em quadro psicótico por causa do excesso do hormônio da tireoide. Eu sou um caso claro, né? Que cheguei no consultório aqui com a doutora depois de uma indicação de um oftalmologista. Na realidade, quando eu comecei a procurar, foi por conta de um problema oftalmológico, que a priori eu achava que era oftalmológico, né? E foi esse colega, né, da oftalmologista que me indicou e me encaminhou para um endocrinologista, que até indicou a senhora. E para mim foi uma surpresa quando o oftalmo me disse que o meu problema oftalmológico não era oftalmológico, era com certeza algum problema de tireoide. E eu também cheguei até a doutora com o olho muito protuberante para fora, né? Estava com esse inchaço das gordurinhas internas. E aí a gente começou um trabalho. Tem duas figuras que a gente poderia mostrar. Vamos lá, Guilherme. São alguns pacientes. Olha, esse caso, uma anterior primeiro, Guilherme, por favor. Isso, ó. Esse caso são a paciente que eu te falei, olha, tá vendo? Ela não tem antecedente nenhum de asa oriental, mas ela fica com esse edema em volta dos olhos aqui e dá a impressão de que o olhinho dela tá até fechando. Tá vendo com essa cara? Parece que tá sempre cansada, sempre com sono, acordou, mas no meio do dia continua com essa face semblante fechada, de cansaço. Você passa outro para mim, Guilherme, por favor? E aqui é o caso do hipertireoidismo, né? Parece que a pessoa está extremamente estressada 24 horas. Com os olhos bastante regalados. Exatamente. Né? Também pode dar um pouquinho de inchaço, né? Nas pálpebras, né? E a gordurinha atrás do olho aqui empurra o globo ocular para frente. Não foi nos dois olhos. Eu tive uma incidência maior no meu olho direito, né? Pode ser assimétrica. Acho que uma das imagens aqui a gente viu, acho que até um dos casos, né? Tem uma assimetria. E foi muito interessante. Então nós começamos um tratamento e até hoje mesmo a doutora e eu também tenho achado que o meu olho tem voltado e devagarinho eu tenho equilibrado. Um pouco lento, né? Nós estamos mais ou menos há 2 anos, né? Fazendo acho que por volta disso. Por volta disso mais ou menos. E doutora, como é esse diagnóstico? Então vamos lá, o diagnóstico é feito através do exame clínico, que a gente não pode faltar, através da história, né, que o paciente conta, e através dos exames de laboratório e exames de imagem, tá? Então, nos exames de laboratório, nós temos alguns exames que nós solicitamos na rotina da tireoide, que é o TSH, o T4 livre, temos também o T3 e o T4 total. O que nós mais usamos é o TSH e o T4 livre, tá? E os anticorpos, que a gente vai dosar, que é o antitireoglobulina e o anti-TPO. Tem uma imagem, Guilherme, que tem um esqueminha que eu gostaria que você passasse para mim. E eu acho que é logo depois dessas 2 imagens que você mostrou. Isso, esse daí. Então, às vezes as pessoas chegam no consultório falando assim, olha, doutora, eu tô com um problema na tireoide, meu TSH está alterado. Então, o TSH, ele não é o hormônio da tireoide. Ele é um hormônio produzido pela hipófise. Essa hipófise, ela produz esse TSH, e esse TSH vai até a glândula da tireoide, tá? Que é aquela borboletinha lá embaixo. Aí, ele estimula a glândula da tireoide a produzir o hormônio, que é o T3, o T4, para a circulação. Na circulação... Então, muito interessante, o TSH... É da hipófise, não é da tireoide, né? E aí, na circulação, ele vai ser convertido em T4 livre e T3 livre, tá bom? Então, o que a gente dosa? Então, é o TSH, o T4 total, T3 e o T4 livre. Tá certo? Então, o T4 livre é que vai exatamente... Que a gente está visualizando. Exatamente. Então, esse é o T4, que é produzido, tá vendo? Pela glândula da tireoide, e o TSH, que é produzido pela hipófise. Pela hipófise. Tá certo? E o T4 livre é quando ele já está na periferia. Tá bom? Entendi. Então, é o que nós dosamos. Então, o T4 total, T4 livre, é o hormônio da tireoide. Esse que realmente é da tireoide. Então, o TSH,
ele é liberado quando? Então, sempre que essa hipófise sente que está faltando o hormônio da tireoide, ela estimula a produção do TSH e o TSH vai lá na glândula e faz a produção, estimula a glândula a produzir o hormônio. Sempre que começa a faltar o hormônio da tireoide, chega uma sinalização lá em cima para a hipófise falando assim, olha, tem pouco hormônio na circulação. Então, o que acontece? A hipófise aumenta mais ainda o teu TSH. Então, quando tem o hipotireoidismo, faltando bastante hormônio da tireoide, tem bastante TSH sendo liberado para tentar estimular aquela glândula para produzir o hormônio. Só que ela não tem mais... Ela está deficiente, ela foi atacada pelos nossos anticorpos que foram lá destruir ela, então ela não tem mais condições de produzir esse hormônio. Então, a gente às vezes vê no exame de laboratório que tem que ter o TSH alto e o T4 livre baixo. Então, às vezes a gente fala, então, ó, vamos repor hormônio. O paciente, mas como se esse TSH está tão alto assim, por que eu vou repor hormônio? Porque o TSH, ele não é o hormônio da tireoide, então ele é o hormônio da hipófise. Então, nós vamos fazer, no caso do hipotireoidismo, a reposição desse hormônio que está faltando. Então, quando eu tenho muito TSH, pouco hormônio da tireoide, eu estou num hipo. No hipotireoidismo, okay. Tá? Então, como é que a gente vai saber se aquela dosagem de hormônio está boa pra gente? Porque aí a gente faz a reposição e o TSH volta para o nível de normalidade. Significa que a gente está numa dose boa do hormônio. Regular. Exatamente, tá certo? Então, agora no hipertireoidismo, né? Então, o que acontece? A glândula, enquanto ela está sendo atacada pelos anticorpos, ela já começa a liberar muito hormônio na circulação. E a hipófise sente que está com muito hormônio na circulação. Então, o que ela faz? Exatamente, ela baixa o TSH, por quê? Porque ela entende e fala assim, ó, para de estimular, porque tem muito hormônio na sua circulação. Não precisa você ser estimulado. Então, a hora que a gente pega o exame de laboratório, a gente vê um TSH super baixinho, tipo 0,01, por exemplo. E um T4 livre, assim, 2, 5, dependendo do exame de laboratório, entendeu? Dependendo da gravidade também, tá? Então, é bom a gente explicar isso daí para as pessoas entenderem. Porque senão, às vezes, a gente fala, poxa, mas eu tô com T4 livre, TSH tão baixinho, você ainda vai dar um remédio para baixar mais ainda. Então, a gente dá uma medicação no hipertireoidismo para combater esse excesso da produção do hormônio, para que esse TSH volte a subir para um nível normal. E olha, doutora, tem uma participação aqui de várias pessoas. Eu quero agradecer o Ítalo, ele é de São Bernardo do Campo. Ítalo, obrigado pela sua participação. E ele pergunta, e é algo que nós já respondemos aqui, mas gostaria que a senhora pudesse dar mais uma retificada. Quais os principais sintomas da tireoide? Ou seja, para se ter um problema na tireoide, né? Então, no hipotireoidismo, os principais que a gente vê, às vezes é depressão, frio intenso, a pele mais seca, endurecida, prisão de ventre, um cansaço intenso, uma sonolência durante o dia muito intensa, às vezes à noite não dorme direito, né? Em caso de algumas mulheres, vem também problema de infertilidade, que eu esqueci de comentar anteriormente, às vezes diminuição de libido também, né? No hipertireoidismo, os principais sintomas são muita palpitação, muito calor, perda de peso, às vezes ocorre essa protuberância ocular, nem sempre isso acontece, tá? Então, não é em todos os casos. No meu caso, eu posso dizer que eu sentia realmente muito calor e tremores de extremidade. Isso, o tremor das extremidades. Por quê? Por causa do coração acelerado. Então, a gente fica com a mão bem trêmula. Então, Ítalo, obrigado pela sua participação e obrigado pela doutora por ter nos retificado novamente. O Leandro Fauzi, ele é de Santo André. Como saber se estou num grupo de risco da doença? Não existe uma idade limite? Então, é assim, ó. Geralmente, existe o fator hereditariedade. Tem mais pessoas na família que tem, né? E a gente sabe que, assim, mulher tem mais risco de ter do que o homem. Não, é 2 vezes mais chance de ter a mulher do que o homem. E a gente sabe que existem alguns extremos de idade. Então, geralmente, a partir dos 60 anos é o que mais desenvolve. Mas ela pode vir a ocorrer em qualquer fase da idade da gente. Mas tem algumas fases críticas, principalmente para a mulher. Então, gestação, tem que tomar mais cuidado. E se a mulher sabe que ela já tem essa propensão hereditária para ter, tomar
e a gente às vezes doses de anticorpos, eles são positivos nessa mulher, tem que tomar mais cuidado. Gestação, após algum estresse, ou físico, emocional intenso, ou principalmente depois da menopausa, que cai bastante os hormônios femininos, que os hormônios femininos eles são os fatores de proteção contra o desenvolvimento do problema da tireoide, ou do hipo ou do hipertireoidismo. Crianças, doutora, acontece? Sim, acontece. Menos frequência, mas acontece. Tá? E também os mesmos sintomas para criança? Geralmente na criança começa a ter alteração de crescimento, déficit de atenção, ou uma hiperatividade, né? Às vezes na criança passa um pouco mais desapercebido, mesmo porque às vezes a criança não sabe expressar exatamente o que ela está sentindo. Mas acontece sim. Isso aí, inclusive, Flávia, o bebê quando nasce, o teste do pezinho, um dos testes do pezinho é feito já para tentar diagnosticar algum problema já logo ao nascimento que a criança possa vir a ter na tireoide. Então o teste do pezinho... Um dos exames feitos no teste do pezinho é o teste da tireoide. E a gente ouve, eu como trabalho com muitas mulheres, a gente ouve alguns problemas de tireoide na gravidez. Então, isso pode acontecer na também. Gravidez. Por isso que eu falei, os fatores de risco gestação, né? Principalmente se a mulher já tem uma hereditariedade, ou você já sabe que tem esse anticorpo positivo. E uma hereditariedade muito próxima ou de qualquer... Geralmente são os mais próximos. A gente não conta com primos, tios, né? Ok. Flávio, obrigado pela sua participação. E aqui, ó, Flávio Sanches, também ele é de São Caetano. O bastante homem, né? Tem cura. Os homens aqui dominando. Então vamos lá. Não tem cura, tem controle. E o controle depende desse remedinho, desse hormônio tiroidiano que você vai tomar todos os dias em jejum no resto da sua vida. Então, Flávio, nós estamos aí, ó, trabalhando todo dia nesse controle. E, doutora, quando é diagnosticado, quando é o momento de uma cirurgia, de extirpar essa tireoide? Então, assim, olha, vamos lá. No caso do hipotireoidismo, a gente não indica tratamento cirúrgico, porque o tratamento é simples. Basta você fazer essa reposição do hormônio, que é feito em jejum, precisa se atentar a isso, tomar o remedinho sozinho, não tomar com medicação, com nenhuma outra medicação, porque a grande maioria das outras medicações podem interferir na absorção desse comprimidinho do hormônio da tireoide. E por que em jejum? Porque ele precisa passar direto pelo teu estômago e percorrer alguns metros de intestino para ele ser absorvido, que a gente chama que ele vai ser absorvido no jejum. Okay. Então não é no estômago nem no duodeno. Então se você toma com algum comprimidinho, ou algum leite, ou com alguma refeição muito próxima dele, ele pode não conseguir chegar de forma adequada para ser absorvido no lugar correto. Tá? Então ele precisa realmente, que a gente chama de 1 hora, mas no mínimo, pelo menos 30 minutos, ele precisa ter de diferença. A absorção dele acontece entre 30 e 1 hora, então. Exatamente. Tá bom? Para dar espaço para ele chegar no local certo, para ele ser absorvido e não ter interferência de mais nada. Olha, pessoal, super dica e E é importante também sempre manter a mesma marca do hormônio prescrito pelo seu endocrinologista, tá? Então, alguns pacientes, eu vou dar um exemplo, costumam pegar a medicação no posto. Então, vamos supor que você saiu do meu consultório com a marca X. Ok. Aí você começou já a tomar essa marca X porque o posto está dando essa marca X. Aquela dose, vamos supor, vou dar uma ideia de 50 microgramas. Aí, de repente, no posto, eles começam a dar, troca a marca, troca pela marca Y. Também nessas 50 microgramas. Esse cuidado tem que ter, porque toda vez que você muda um fabricante desse hormônio, muda a forma um pouquinho desse hormônio, como ele foi feito, e isso interfere na absorção do comprimido. Então, às vezes, aqueles 50 microgramas da marca X que eu te dei, de repente, quando você muda para a marca Y, de repente, nessa marca Y, ele pode corresponder a 25 microgramas ou até 75 microgramas. Nossa, e não há um controle disso? Então, até hoje, deveria existir, mas a gente percebe que na prática clínica isso ainda não acontece. Tá? Então, sempre bom manter sempre na mesma marca, não ficar toda hora trocando a marca. Por quê? Porque senão a gente não consegue fazer um controle adequado. E fica numa briga maior ainda, né? Exatamente. Tá? E às vezes alguns pacientes, eles demoram um pouquinho para descobrir que foi por causa da troca do hormônio. Mas às vezes eles começam a ter problema de palpitação, uma insônia, um pouquinho de dor no corpo, mas você faz o exame tá assim, até que bom, mas
não estava como estava anteriormente quando ele estava tomando a primeira marca. Talvez estava mais ajustado. Exatamente, entendeu? E a gente voltando a falar da cirurgia? Então, no tratamento do hipotireoidismo a gente não indica então a cirurgia. No tratamento do hipertireoidismo, depende do caso. A grande maioria dos casos que a gente falei são porque o corpo vai atacar a glândula da tireoide e como se fosse um corpo estranho. Então, nesses casos a gente não indica a cirurgia. A cirurgia é o último passo para o tratamento do hipertireoidismo. Então, primeiro a gente tem medicações que combatem esse excesso de hormônio. Se não resolver, a gente tem o tratamento com iodo radioativo. Então, alguns colegas, inclusive, já fazem a opção do hormônio radioativo lá, jogam logo na primeira opção, entendeu? Assim, às vezes você ainda pode usar uma segunda dose do hormônio radioativo, mas é muito raro você precisar de um tratamento cirúrgico, hoje em dia, para o hipertireoidismo. Agora, em alguns casos, onde você tem um nódulo da tireoide, e esse nódulo da tireoide é que está causando o excesso da produção de hormônio, aí você vai discutir com o paciente, ou vai fazer o tratamento com iodo radioativo, ou vai para a cirurgia e faz a retirada só daquele nódulo. Do nódulo. Tudo tem que ser avaliado, tá? Para ver a característica desse nódulo, se vale a pena ou não vale a pena o tratamento ou outro. Se ele é benigno, maligno. Isso é o tamanho do nódulo, se ele está crescendo rápido, se não está, se vai valer a pena fazer uma cirurgia para esse nódulo, se são vários nódulos, tudo vai depender do que aconteceu. Ok. Tá? Caso a caso. E o que é esse tratamento do iodo radioativo? Todo mundo fala, nossa, radioativo, vai cair cabelo. Não cai cabelo, tá? Então, é um líquidozinho, que ele é à base de iodo, é um iodo marcado, radioativo. Você ingere esse iodo, esse líquido, e ele vai agir na glândula da tireoide, porque a glândula da tireoide, ela produz hormônio através da captação do iodo da alimentação. Então, ele vai captar, a glândula vai captar esse iodo que você está tomando do comprimidinho, e esse iodo vai tentar diminuir essa produção hormonal. Geralmente, quando toma iodo radioativo, o que acontece é que a ação dele é tão intensa que acaba você evoluindo para o hipotireoidismo na grande maioria das vezes. Alguns casos, consegue manter a glândula com uma produção normal de hormônio por muitos anos. Às vezes nem evolui para o hipotireoidismo, nem recorre para o hipertireoidismo. Mas em alguns casos, acaba necessitando de uma segunda dose do iodo radioativo. Ok. E ele tem todo um procedimento, né? Tem. Existe o procedimento, né, que a gente orienta que pelo menos 15 dias, dependendo do serviço onde você vai fazer, eles orientam até 30 dias antes, você não comer nenhum produto industrializado, porque todos os produtos industrializados eles levam iodo na composição. Então, se você está com uma alimentação cheia de iodo, esse iodo que você vai tomar do tratamento, ele não vai conseguir agir na glândula. Então, a gente precisa fazer, como se chama, entre aspas, uma desintoxicação do iodo que você tem já no seu corpo. Então, a gente evita tudo quanto é produto industrializado, sal de cozinha, alguns produtos de higiene, alguns desodorantes, perfumes, tinta para o cabelo, tem uma lista enorme, né? Peixes, porque são impregnados desse iodo para não atrapalhar o tratamento. E esse tratamento também vai ser indicado pelo endocrinologista. Pelo endocrinologista, mas sim. não é feito pelo endocrinologista. Não é feito. Ele é feito em locais especializados que fazem essa parte só de medicina nuclear. Especializado nessa parte. Informação super importante. Exatamente, porque lida com material radioativo, né? Então tem que ter todo um local preparado para isso, né? Com normas para isso, com liberação da Anvisa. Né? Então não é qualquer lugar que pode fazer, não. Olha aí, mais uma super dica. E olha, a gente tem a participação aqui do Henrique. Realmente os homens estão são dominando, homens, né? Ele é de São Bernardo. Henrique, obrigado pela sua participação. E ele pergunta, o que é essencial para controlar o hipotireoidismo? Regularidade na medicação, tá? Tem que aderir direitinho ao tratamento, tomar medicação com pelo menos no mínimo 30 minutos de jejum, não ficar toda hora trocando a marca e estar regularmente controlando, em consultas com endocrinologistas de acordo com o período que o endocrinologista estipulou para que você esteja voltando, fazendo periodicamente os exames para a gente detectar se aquela reposição de hormônio está adequada ou não para você, né? Você não toma direitinho a medicação, não vai regularmente ao consultório do endocrinologista,
a gente não sabe se você está bem controlado ou não. Não é verdade? E geralmente nós começamos a tomar hoje. Em quanto tempo? Então, há cada uma resposta? comprimidinho, ele demora mais ou menos em torno de 14 a 15 dias para começar a fazer efeito. Então, não é tomou hoje, amanhã já não está sentindo mais nada. Não, é uma melhora mais lenta, tá? Em alguns casos, dependendo da quantidade de hormônio que estiver faltando, se a gente vê que está com TSH extremamente alto, que está faltando tipo, um TSH de mais de 50 a 100, a gente vê que está faltando realmente muito hormônio, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na introdução desse hormônio, tá? Então, vamos supor que a pessoa não sabia que tinha, então a gente não sabe há quanto tempo ela está desse jeito, pode ser 1, 2, 3 anos, não tem como saber às vezes. Então, a gente vai começar uma introdução lenta, gradual do hormônio. Tá? E vai ser meio que tentativa e erro. A gente tem uns cálculos, né, baseado na superfície corporal, com a idade, para calcular mais ou menos o quanto precisa. Mas a gente vê que, assim, às vezes isso na prática não... Cada corpo é um corpo, né? E às vezes depende também de quanto de destruição que teve da glândula, de quanto que você está precisando daquele hormônio naquele momento. E doutora, eu tenho ouvido muitas, como procurei alguns médicos, né, antes da gente começar o nosso tratamento, e alguns médicos me disseram que a tireoide é uma das glândulas que mais guarda memória. Isso é real? Como no assim? sentido de que eu fui um adolescente gordo e de alguma maneira eu guardei, ela tinha uma memória de que eu tinha um corpo. Isso não acontece? Nunca ouvi falar. O que a gente às vezes ouve, tem estudos falando sobre isso, é que às vezes quando a pessoa está em um grau bem importante, bem grave de obesidade, às vezes ela tem uma alteração, uma elevação desse TSH. Mas não que ela tenha o problema do hormônio da tireoide, tá? Mas às vezes é por causa da massa corpórea tão grande, de repente pode haver essa elevação para tentar compensar toda aquela massa corpórea. Mas o que a gente o que observou nos estudos a partir do momento que a pessoa começou a perder peso, aquele TSH voltou ao normal sem haver a necessidade da introdução do hormônio. Do sintético. Exatamente. Cada caso é um caso. Precisa ser analisado. Ela pode aparecer por alguma... Eu tinha uma vida totalmente desregrada e comecei a fazer uma dieta radical porque eu queria emagrecer. Hoje as dietas aí da moda, dieta da lua, dieta do abacaxi, dieta... Pode causar algum dano à tireoide? Então, ainda não tem nada assim, muito especificado com relação a isso. Né? Hoje em dia fala-se assim, naquelas dietas muito ricas em iodo. Então, assim, soja. Por exemplo, vegetarianos que comem leite de soja, carne de soja, queijo de soja, passam o dia inteiro comendo produtos, né, derivados da soja. A gente sabe que isso interfere um pouquinho assim na produção hormonal, tá? E a gente sabe também que assim, lugares muito no interior do Brasil que não tem acesso a sal iodado, porque hoje em dia já praticamente é bem raro isso acontecer, né? Que a gente sabe que a falta do iodo acaba ocasionando sim problema de hormônio tiroidiano, às vezes até crescimento da glândula, né, que é o bócio, a formação de nódulos, tá? Então isso a gente sabe. Mas assim, falar, porque fez a dieta da lua, a dieta do abacaxi, a dieta da sopa, e isso causa o hormônio da tireoide, não tem dados ainda sobre isso. E olha, a gente tem a participação aqui da Sheila, a Sheila é de São Paulo, Bela Vista. Sheila, obrigado pela sua participação. É uma mulher, né? Não é? E ela aqui, ó, super, uma mulher matemática. Quais são os valores normais de um TSH? Tá. Então, vai depender um pouquinho também do laboratório, tá? Então, geralmente, ele vai de 0,5, mais ou menos, talvez 0,3, dependendo do laboratório, que eu já vi valores de referência, até mais ou menos 4, 4,5, 5, tá? São os valores, assim, de referência. Vai depender um pouquinho do laboratório, tá? E a gente também não pode se atentar muito ao valor de referência, né, doutora? Porque vocês olham o exame como um todo, né? Exatamente. E geralmente o que a gente faz? A gente pega lá o resultado e vai lá no computador, né? Com certeza. No doutor portátil. Às vezes isso é bom, mas às vezes é ruim, porque tem algumas pessoas que não sabem lidar com a ansiedade, não chegam desesperados no consultório e às vezes a gente vai lá, conversa e vê que não é nada daquilo. Né? Mas por outro lado é bom, porque a pessoa já vai lá, já sabendo mais ou menos o que
está acontecendo, consegue se instruir, porque já sabe algumas perguntas que tem que fazer, entendeu? Então, pode ajudar ou não. Vai depender da pessoa. Da ansiedade, depende da ansiedade de cada um. E olha, a gente tem a participação aqui também da Lígia. Ela é Opa, agora as mulheres começaram. E a Lígia pergunta, Lígia, obrigada aí pela sua participação. E ela pergunta, mulheres que fazem reposição de levotiroxina, Que é o hormônio tiroidiano. podem amamentar? Sim, devem. A gente produz o hormônio tiroidiano, que é a levotiroxina, né? Então, se a gente produz, se você está repondo aquilo que o teu organismo não produz mais, devem amamentar. Lígia, amamente. Aliás, Amamente, por super favor. alimento, né? Para os Com nossos certeza. pequenos. E o Eliel é de Santo André, Eliel Molina, obrigado pela sua participação. Como se prevenir contra os males da tireoide? Às vezes não tem o que fazer. Às vezes é próprio seu, tem alguma alteração genética ou hereditária. Às vezes não tem como a gente fazer essa prevenção. Pode acontecer? Como pode não acontecer. A gente só vai saber ao longo da vida. E eu acho que o que mais foi importante de que nós falamos aqui, não tem cura. Não tem cura. O controle, Exatamente. a busca realmente de um bom profissional, né? E o controle pelo resto, né, da nossa vida. E realmente Mas assim, trabalhar, não tem né? cura o hipo ou o hipertireoidismo, né? Aí depois a gente entra numa outra parte, que são dos nódulos da tireoide. E a gente Aí o tem uma tratamento é imagem, outro. né, lá com Isso. o Guilherme, pra gente exemplificar um pouquinho aí do que é um nódulo. Você quer já passar para os nódulos? Vamos lá? Então, o nódulo da tireoide, como a gente pode ver aqui, né, uma tumoraçãozinha que existe que a glândula pode desenvolver. Ainda a gente não se sabe direito a causa, né? Às vezes a pessoa passa, inclusive, a vida inteira sem saber que tinha essa tumoração. Às vezes ela pode não crescer e ao longo da vida ela pode vir a crescer, tá certo? Então, às vezes ela pode ser um único ou às vezes ela pode ser vários pela glândula, tá? E é importante salientar que a grande maioria desses nódulos, 80% deles, são benignos, não são malignos, tá? E tem literatura que fala desde 20% a 40% da população tem nódulos da tireoide. Então, assim, não é uma coisa assim tão rara ter, é comum ter, tá? Ao longo da vida esses nódulos. Mas eles podem ou não vir a se desenvolver, pode ficar o resto da sua vida, pode vir de repente a virar vários, pode vir a crescer ou não, isso vai depender de acompanhamento. Certo. Tá? O nódulo da tireoide, geralmente, ou vários nódulos da tireoide, a gente pode vir a ter, mas não necessariamente ter alteração do hormônio da tireoide. Ah, o nódulo pode existir e não ter causado nada. Eu uso uma frase de um colega meu que eu achei muito engraçadinha. Porque assim, é igual você pegar um carro que tem um motor na frente. Se você vier outro carro e bater na sua traseira, o teu carro vai continuar funcionando porque o motor está lá na frente. Certo. Ele ficou avariadinho, mas o teu motor está lá na frente. Tá funcionando. Está funcionando. Então é mais ou menos isso. Então a gente pode vir a desenvolver o nódulo da tireoide ou vários nódulos da tireoide, mas não ter alteração do hormônio da tireoide. Tá? O importante é, diagnosticou-se? Tem que ser feito, solicitado também a parte dos hormônios e dos anticorpos, para a gente saber se pode se tratar ou não de nódulos com alteração ou não do hormônio da tireoide. Tá certo? E às vezes também quem tem esse problema do hipo ou do hipertireoidismo, onde tem essa destruição que a glândula fica sofrendo do próprio corpo, pode também se formar esses nódulos. E às vezes são falsos nódulos, mas dependendo da experiência do colega que vai fazer ultrassom, ele acaba caracterizando como nódulo verdadeiro e às vezes não são. E então, para a gente diagnosticar o nódulo, além do toque, né? A gente tem uma imagem aí, Guilherme? Isso. Por favor, Guilherme. Do toque. Então a gente pode fazer o autoexame. Ih, Guilherme. Aí, ó. Onde você pode tentar, né, beber um copo d'água e com um espelhinho, você ir olhando, fazer, né, de frente até para um espelho grande e olhar essa região aqui para ver se você nota alguma nodulação, alguma coisa diferente. E a própria exame do toque, tá certo? Notou, viu alguma coisa diferente? Procura o endocrinologista que a gente vai fazer uma avaliação melhor. E esse exame a gente tem que sempre fazer com o pescoço estendido?
para você poder ver, Tá. né? Agora, às vezes você tem um pescoço muito gordinho, você às vezes vai fazer um exame, você também talvez não consiga enxergar. Mas é importante assim, palpou, notou alguma coisa diferente, vamos procurar um endocrinologista para ver. Mas lembrar, a tireoide está nessa região, não é aqui que é a papadinha que a gente tem. Ou às vezes aqui embaixo, né, dessa região aqui da mandíbula, que pode aparecer os gânglios. Sempre quando a gente tem alguma inflamação da gengiva, algum dentezinho que está inflamado, ou teve uma dor de garganta, algum processo de espinha, alguma coisa dessa região para baixo, né? Às vezes faz a barba, se machuca, fica com os gângliozinhos aqui embaixo. Fica um pouquinho inflamado. Pode ser um Exatamente, nódulozinho. exatamente. Mas a glândula tá aqui. Tá? Nessa regiãozinha. Olha, várias dicas aí que a doutora Andréa está nos passando e importantíssimas. Doutora, pra gente... o Guilherme já está lá mandando a gente embora, você já percebeu. Existe mais alguma coisa que talvez nós não falamos, nas perguntas aqui nós não tivemos, que você gostaria de salientar? Na dúvida, procure o seu endocrinologista. Sempre. Ou um clínico geral que possa também estar te avaliando, ou o seu cardiologista de confiança, ou o seu ginecologista, né? Que nem eu falei para você, a grande maioria dos pacientes vem encaminhados por esses especialistas. Isso é super importante, né? Muito. Procurar um médico realmente gabaritado, que faça parte de uma associação, de uma sociedade de médicos, né? E procurar a saúde, né? Procurar terápias saudáveis, isso é muito importante. Eu também gostaria de falar para as pessoas que teve um período que você me proibiu de fazer atividade física, né? Na época que você, no começo do teu tratamento, que você estava ainda com muito hormônio circulante, estava com a frequência cardíaca alta, nessa fase inicial, sim. Na hora que controla mais o hormônio, tá tudo bem, aí pode voltar a fazer sua atividade física. E agora eu preciso contar aí pra vocês. Voltei, ela deixou. Tô fazendo malhação, tô comendo direito novamente. E como perdeu peso. Tá vendo? E eu posso falar para as pessoas que estou, né, num hipotireoidismo. Agora você está em hipotireoidismo, mas super bem controlado com o hormônio e está perdendo peso. Isso é super importante de falar, um grande relato que eu chamava de hipopotomotireoidismo, porque estava nessa sensação de estar mais gordo, né? E é falso, a gente acaba comendo erroneamente, até por essa coisa de estar mais lento, não tem muita vontade, muitas vezes nem de comer, come-se em horários errados, e como ela mesma me disse várias vezes, quem tem hipotireoidismo não tem que ser gordo mesmo. E já emagreci aí alguns quilos, nas próximas semanas vou estar mostrando para vocês que realmente é possível. Isso mesmo. E estou aí na atividade e na vida saudável. E tireoide, né, o glândula, é uma coisa muito grande, é uma vasta gama de informações que a gente tem. Às vezes um programa, às vezes de uma hora, a gente não consegue passar tudo, não é verdade? Então, na dúvida, tem o site também da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, onde tem a parte lá de tireoide, também dá para tirar várias dúvidas. É o SBEM. É o SBEM, SBEM. Tá? SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Então, SBEM. S-B-E-M. Isso. Que é o site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Doutora, eu gostaria muito de te agradecer. E olha, realmente em uma hora nós não conseguimos realmente explanar muitas coisas. Mas deu para dar uma apanhada geral, né? Isso. Mas eu quero deixar aqui em nome da UpTV, em nome do nosso programa, o convite para voltar. Nós gostaríamos muito de ter a sua parceria aqui com a gente para sanar essas dúvidas aí da endocrinologia. Estou à disposição. Se você quiser depois, a gente só desmembra, fala um programa só do hipotireoidismo, só do hipertireoidismo. Já vamos deixar combinado com os nossos teleinternautas? Logo mais então eu passo a data aí para vocês. A gente vai desmembrar, então, falar só sobre hipotireoidismo e depois um pouco só sobre hipertireoidismo. Tá, gostaria que você deixasse os seus contatos para os nossos teleinternautas, onde eles encontram a doutora Andréa. Meu consultório, né? O telefone é 4476-3346, na Avenida Itamaraty, número 784. Vamos lá? 4476-3346. Avenida Itamaraty. Itamaraty, 784. Existe algum e-mail?
Deia Salé, é D de dado, E de elefante, I de igreja, A de amor, S de sapo, A de amor, L, E de elefante, H, @hotmail.com. Isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Prazer foi meu. Foi muito esclarecedor. E eu quero deixar aqui muito obrigado também aí para vocês do outro lado que nos acompanharam, que nos mandaram várias mensagens aqui. Desculpa por não ter lido todas. E semana que vem estaremos aqui mais uma vez com mais um programa Up Vision TV, aqui na nossa querida emissora, a emissora Sem Fronteiras, a Up TV. Acesse lá no site a qualquer momento, daqui a 1 hora mais ou menos o programa vai estar no ar. Vocês podem acompanhar quantas vezes quiserem lá no site da Up TV. Obrigado e até semana que vem.